Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Handling the Undead, filme dirigido por Thea Fichtendal, que estreou no Festival de Sundance esse ano e que existia uma grande expectativa, não só pela distribuição da Neon nos Estados Unidos, mas também por dois outros fatores que ajudaram, inclusive, a visibilidade internacional desde janeiro. Em primeiro lugar, é um filme estrelado pela atriz Renate Reinsve, o primeiro trabalho dela depois de todo o sucesso de A Pior Pessoa do Mundo. Outro fator, é um filme que tem como base o livro escrito pelo John Lindqvist, autor sueco super famoso, reconhecido, que dentre outras obras escreveu também Deixe Ela Entrar, que acabou ganhando grande repercussão nos cinemas com as adaptações. O livro Mortos Entre Vivos, tem uma versão em língua portuguesa inclusive, ele já estava sendo cogitado há 15 anos pelo menos para uma versão nos cinemas e passou por um chamado inferno de desenvolvimento. Os direitos tinham sido vendidos para um produtor e esse produtor queria porque queria fazer uma versão hollywoodiana. Não conseguiu, os direitos voltaram para o autor que aí repassou para essa produtora norueguesa, colocando uma diretora estreante. E teoricamente, quando você leva em conta toda uma base de zumbis no cinema, esse filme propõe uma ruptura geral em todos os sentidos que você pode imaginar. Porque aqui você vai ter um drama que envolve zumbis. Você não vai ter questão de contágio, não vai ter questão de repercussão mundial, de algum caos também que toma conta de um local. A proposta é de uma micro-história. Na verdade, 3 micro-histórias que acabam sendo conectadas em que o cenário externo praticamente é irrelevante. O que o longa posiciona como fundamental nessa história de zumbis a partir de um drama é a seguinte questão. O que você faria se recebesse a notícia da morte de uma pessoa e horas depois simplesmente essas pessoas não estão mais mortas, só que também elas não estão vivas, elas estão no meio termo, porque elas respiram, elas têm um olhar que é um olhar vazio, marcas na pele e não conseguem se expressar, não demonstram muitas emoções também. Então a grande questão feita aqui é sobre o trauma, até que ponto vale ter a presença física da pessoa se ela não pode se comunicar. E eu vi que o autor, inclusive, ele coloca como essa base para o desenvolvimento do seu livro essa questão dos entes queridos que reaparecem e aí você começa a discutir sobre memórias e sobre a última impressão, uma memória alegre que ela pode acabar sendo deixada de lado justamente quando você tem essa outra pessoa que entra, né? Essa pessoa que está ali, mas na verdade você não consegue dialogar com ela, você só tem a presença física. O que chama atenção mesmo é um drama que envolve zumbis estrelado pela Renate Reinsve, um projeto que tem um investimento extremamente baixo, que prejudica muito na ambientação e prejudica muito no alcance. Quando você pensa que vai existir algo além das 3 micro-histórias e vai existir algum tipo de conexão entre elas, até mesmo levando em conta o fator do mundo, que, como eu disse, é descartado, isso não acontece, é uma trama que tem uma dificuldade muito grande para a progressão. Não pelos diálogos, mas porque os gestos eles acabam chamando mais atenção. Então todo elenco, que é um ótimo elenco por sinal, é desperdiçado numa boa ideia, na minha opinião, mal executada. Num dia quente de verão na cidade de Oslo, os mortos se despertam misteriosamente e 3 famílias são lançadas no caos quando seus entes queridos falecidos voltam para eles. O filme ele nunca vai dar qualquer tipo de palavra sobre esse caos na cidade. O caos e o turbilhão de emoções está voltado para as famílias que pensam que perderam uma pessoa e aí acabam reencontrando essa pessoa, claro que em uma condição completamente diferente. Então o máximo que o filme vai estimular quanto à repercussão é a aparição da polícia. Nós observamos familiares perdidos nesses sentimentos que passam da alegria de ver novamente a pessoa que era dada como morta de volta, assim como dúvidas sobre o real estado pelo fato de que eles apenas olham e respiram e não demonstram muitas emoções. Então, o grande diferencial até para colocar esse filme num circuito de festivais, para chamar a atenção de distribuidoras internacionais, quem sabe pensando no lançamento nos cinemas, e isso aconteceu nos Estados Unidos, apesar do lançamento, no final das contas, ter sido bem limitado, era a presença da atriz Renate Reinsve, uma grande atriz que tem, na minha opinião, seu potencial desperdiçado pela forma como o filme acaba amarrando essas histórias, focando muito mais no gesto e no olhar do que de fato em algum tipo de ação. Então tem uma imagem que é aproveitada no pôster com ela, uma imagem, quem sabe, do trailer que chama mais atenção, mas para 1h30 não existe sentimento de desenvolvimento de personagem.
A proposta é de deixar os diálogos para segundo plano e entrar na experiência do IC. E se essa pessoa pudesse voltar, ainda que sem qualquer tipo de fala, o que você faria? Vale a pena pagar o luto apenas pela imagem? A palavra zumbis não é mencionada propriamente no longa, apesar de ser aproveitada para o material de marketing e do próprio autor do livro colocar isso em perspectiva. A escala do livro, pelo que eu vi, é bem diferente da do filme. A do filme é mais fechada, até porque eu acredito que seria difícil pra caramba um projeto de baixo investimento independente conseguir criar essa noção de caos local da volta dos mortos. Então isso está muito mais aplicado só para 3 famílias, que você vai ter zero repercussão e vai ter todo o choque do que eles vão fazer. E eu confesso para vocês, pessoal, essa abordagem micro ela é ótima se você vai desenvolver bem um personagem. Como isso não ocorre no filme, acaba gerando um aborrecimento, e eu fiquei envolto nesse sentimento, na verdade, porque você pensa que, de algum modo, isso vai ser entrelaçado, e não, o filme ele aposta num choque barato, ele aposta também muito mais naquela noção que você vai se colocar no papel, por exemplo, da personagem da Hannah Trinsby e ver o que você faria nessa situação. Falando ainda em A Pior Pessoa do Mundo, outro nome que também está nesse filme é o Anders Danielson Lee. E chega um momento que você vê que não faltam bons nomes, mas falta saber o que fazer com esses grandes atores. Até porque, para drama, isso poderia ter sido desenvolvido de maneira bem mais efetiva, aproveitando uma história e colocando para um curta-metragem. Existe essa questão de lidar com o IC, de lidar com o choque, de tratar o luto, algum tipo de discussão variada sobre a antropologia da morte, que tudo fica nas entrelinhas, porque o filme, no final das contas, passa por um problema de lidar com o cenário externo. Todas as interações externas são limitadas pela falta de investimento, você fica apenas com as famílias e fica apenas nesse turbilhão de emoções, a decepção acaba tomando conta. Para Handling the Undead, nota 5. O próprio fator choque ele acaba sendo misturado em uma série de passagens pouco relevantes, e então até eu acredito que esse filme ele tinha inicialmente, por conta da Hannah Trinsby, da distribuição da Neon, uma expectativa, e depois isso não acabou se confirmando no lançamento limitado nos Estados Unidos, bem menor do que se imaginava, e já depois com um posicionamento muito rápido também no país para home video, o que eu acredito que vai com certeza impactar no lançamento comercial nos cinemas de vários outros mercados. É um filme que deve fechar acordos apenas direto para streaming. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!